Então, a gente terminou 802.11 na aula passada, falou sobre 802.11s. Então, hoje a gente vai falar sobre 802.11e, que é o padrão de qualidade, tá? E vocês vão ver que algumas das coisas que a gente falou no 802.11s, o 802.11e vai explicar um pouco melhor. Então, na verdade, a nossa grande questão é que aqui começa a sopa de letrinhas de verdade. Então, o que é qualidade de serviço? É a capacidade que a gente tem de garantir as aplicações as aplicações que alguns limites de algumas métricas vão ser mantidos. É isso. Não tem como garantir que uma aplicação vai te servir bem. Isso é extremamente subjetivo. Rede, computação não faz nada subjetivo. Tudo que é subjetivo, na verdade, tem que ser mapeado em algo objetivo. Ou seja, eu não posso garantir para você que o seu vídeo no YouTube vai estar bom, mas eu posso tentar te garantir que a tua transmissão vai ter um atraso médio de tanto. Eu posso tentar te garantir que a perda de pacotes é baixa. E essas coisas têm que ser mapeadas em qualidade. Então, normalmente, os parâmetros do tráfego que a gente está tentando minimizar o retardo, minimizar a vazão, né, maximizar o throughput, né, minimizar o retardo, minimizar a perda e minimizar a variação do retardo, que a gente vai chamar de jitter. Tá? Talvez eu dê tópicos especiais em rede para o mestrado no período que vem, tá? Tô pensando. Falar sobre VoIP, QoS, aí que vem, tá? Vem sem amor nenhum. Então, vocês viram isso no capítulo 1 do Kurose, vocês devem ter visto isso na prova, né? A gente viu isso no capítulo 1. As aplicações elas podem ser tolerantes ou intolerantes a alguma dessas variáveis, adaptativas em relação a alguma coisa, como perda ou atraso, ou de melhor esforço, onde eu simplesmente mando e torço para que tudo dê certo. A internet, ela nasce em melhor esforço. Tá? E aí a gente vê que algumas aplicações, principalmente aplicações de tempo real, melhor esforço não é suficiente. Existem duas abordagens muito claras de QoS no planeta. Uma abordagem que a gente chamava de estilo americano, onde o QoS é extremamente importante, e a abordagem europeia, dizendo que QoS nunca era 100%, nunca resolvia 100% um problema, então que na verdade o jeito mais fácil de você resolver problemas de QoS é superprovisionando, que é um jeito muito idiota de você resolver o problema. Porque superprovisionar não é uma solução, supervisionar solução temporária. Exatamente. Então, na verdade, eu tenho mecanismos de diferenciação do meu tráfego. Ou ele é baseado em reserva de recursos, onde eu reservo o recurso na rede, ou é baseado em prioridade. Reserva de recursos é muito parecido com o que a gente tem na linha telefônica. Na linha telefônica eu tenho 64K garantido. É só você puxar teu telefone da linha. Né? E essa reserva, esse mecanismo de diferenciação permite que diferentes tipos de tráfego convivam. Por exemplo, não importa se teu e-mail demorou 5 ou 10 segundos para chegar. O teu e-mail não cria uma expectativa entre o cara que envia e o cara que manda. Agora, se a tua voz ou se o teu vídeo demora para chegar, isso é um problema. Então eu tenho que começar a criar níveis de serviço para separar essas classes de tráfego e buscar maximizar o uso da rede. Né? Ou seja, o objetivo é buscar maximizar o uso da rede. Então se propôs a seguinte coisa, que é o EDCF, ou o módulo EDCA, que a gente falou. O EDCA, ou seja, a gente parte do pressuposto que o 802.11s já tem qualidade de serviço embutida. Qualquer protocolo relativamente recente, 15 anos para cá, já tem qualidade de serviço incluído dentro do protocolo. Tá? Então, o EDCA, mas isso começa aqui, se eu não me engano, esse protocolo é de 2001, né? Que são propostas de como eu posso diferenciar o tipo de tráfego. Como é que eu diferencio? Isso mais ou menos já estava colocado dentro do 802.11 quando a gente usa os IPs, né? Se vocês forem ver, a gente dá precedência para os superquadros, a gente dá precedência para os quadros de controle, a gente dá precedência em relação a quadros ad hoc, né? Existem propostas até hoje sobre isso, tá? Nunca se chegou a um consenso porque QoS é um problema que não é resolvido. A gente meio que aceitou, né, que as coisas estão resolvidas, que a gente está usando, entendeu? Uma volta e meia vocês têm, por exemplo, o YouTube não é rápido bastante, a ligação é uma bosta, o Netflix não está bem bastante, a estrutura, muitas do que as pessoas falam sobre mídia só é um problema resolvido, né, quando você usa uma infraestrutura de CDN, ou seja, quando você traz a mídia para perto do usuário final. Isso não é factível em todo caso, principalmente comunicação.
Mas no caso, por exemplo, do Netflix, isso não é um problema. Porque o Netflix ele pode armazenar no teu computador e depois ele ser tocado. Então o Netflix nada mais é do que um YouTube melhorado, né? Então, coisas que a gente variou. Variou o tamanho da janela e dos intervalos de interferência. Então, o QoS se baseia aqui no 802.11 em variação do DIFS, em variações da janela de contenção, do quadro de dados e do uso de RTS e CTS. No PCF, a gente vai usar esquemas de pooling diferenciado, né? Que torna isso um problema de escalonamento, né? Então, e é claro que uma vez que isso é um problema de escalonamento, o número de estações vai ser muito relevante. Assim, se eu divido isso em slots e dou para os slots baseados no tráfego que eu estou conseguindo, o meu problema é o seguinte: se eu tenho mais estações, menos slots são disponíveis para escalonar. Então passa a ser um problema de escalonamento muito sério. Então, eu posso fazer eu variar o tamanho do diffs, é o que eu chamo de lógica determinístico, onde eu chamo o diffs, né, de um diff, ele está em função de um cifs, é cifs mais n vezes slot time. Ou seja, onde n não pode ser zero, porque ele passa a ser um cifs, ele não pode ser 1, porque senão ele passa a ser um pips. Então, qual é o tamanho do slot time? 50 milissegundos. Microsegundos, né? Então, no 802.11b, eu tenho isso de 50 microsegundos. A diferenciação vai ser feita variando o valor de n, né? Quanto menor o n, mais alta a prioridade, quanto maior o n, menor a prioridade. Então, o tráfego de baixa prioridade sempre vai dar acesso ao de alta prioridade, e valores muito altos podem excluir tráfego de baixa prioridade. QoS não é trivial, se a gente fizer a disciplina de QoS, e quando a gente fizer, a gente vai discutir alguns problemas que são muito babaquinhas de QoS. Então, aí a janela de contenção é baseada a mesma coisa em função desse meu slot time. Eu aumento o meu slot time em função da minha janela de contenção. Quanto menos importante, menor a minha janela de contenção, quanto mais importante, maior. E a diferenciação, isso vai afetar o retardo médio de acesso do DIFS. Quanto eu vou dar um CW mínimo menor para um tráfego de maior prioridade. E a mesma coisa eu vou fazer para o RTS, maior probabilidade de colisão. E aí a gente vai ver que cada uma dessas... Se eu diferenciar isso entre fontes, né, eu vou dizer que no final, assim, se eu diferencio o tráfego de acordo com na média, ao longo do tempo, a média converge. Ou seja, por mais que eu diferencie o tráfego de acordo com a qualidade de serviço, né, eu consigo garantir que na média o pessoal vai conseguir, uma vez que termina a transmissão do cara de maior prioridade, eu dou acesso de mais baixa prioridade, na média eu consigo fazer com que esses caras venham corrigir, né? Sem a diferenciação, essa vazão vai tender a se igualar, mas uma vazão se igualar não significa que eu atendi o requisito da aplicação. Já quando eu diferencio, eu consigo ver claramente os throughputs variando. Agora, eu vou perguntar para vocês o seguinte: o throughput é a medida correta para eu diferenciar tráfegos distintos? Eu dizer que a tua aplicação tem mais throughput implica que ela foi melhor servida? Pega o caso, por exemplo, de VoIP. Os pacotes são pequenos e muito bem comportados. Eu ter mais vazão para o VoIP não adianta. Aí eu vou ter que avaliar em termos de outros requisitos, como atraso e atraso médio, e a perda propriamente dita. Em geral, quanto maior o throughput, menos perda. Mas isso não é verdade, principalmente no meio sem fio. Então eu posso promover esse escopo de diferenciação por estação, ou seja, marcar as máquinas individualmente com mais, pelo fluxo, ou seja, pelo tipo de mensagem que eu estou mandando naquele momento, pela categoria do tráfego, ou seja, pelo protocolo ou pacote a pacote, que é o mais comum. Mas isso um por vez ou você pode considerar mais de uma métrica dessa? Eu posso, em geral, conseguir configurar mais de uma métrica dessa. Não é comum, mas eu posso fazer isso. Se você pega, por exemplo... Tinha um software para Linux que eu esqueci, que era... coordenava filas de qualidade. Não lembro, não vou lembrar.
Mas era um software desse de fila que permitia você mapear filas dentro da sua unidade de roteamento. Era muito comum quando a gente usava a máquina como roteador. Tá? Por estação, eu vou diferenciar o diffs e o backoff pela estação. Por fluxo, eu vario o diffs e o backoff por fluxo. Né? Eu posso ter vários níveis de serviço numa mesma estação, enquanto aqui não faz sentido, porque na verdade estou variando a estação. Então, na verdade, eu crio o conceito de fila virtual, porque cada uma das minhas estações tem múltiplas filas, e eu tenho que escalonar dentro dessas filas. E aí passa a ter um conceito interessante, eu posso colidir dentro do meu computador antes de mandar a mensagem, o que é bastante bizarro. Por categoria de tráfego, né? Eu vou dizer o seguinte, que eu tenho tráfego de atraso limitado, vou dizer que tudo é a mesma coisa, tráfego de melhor esforço, dizer que tudo é a mesma coisa. Isso é muito fácil de fazer, mais legal de fazer. E por pacote, que eu marco o pacote com requisitos de tráfego diferentes. Então, o HTTP vai ter um requisito, o HTTPS vai ter um requisito, e aí entra uma questão bastante babaca que eu vou dizer para vocês, quero ver o que vocês acham. E quando eu faço tudo via HTTP, como é que eu faço essa diferenciação? Você tem que colocar uma coisa no cabeçalho da HTTP que faça diferenciar. Exato. E aí entra a proposta que a gente tem, que é o Virtual DCF. Aí a gente começa a proposta bem com o Virtual DCF, vocês vão ver que no padrão, no final, mudou a porra da direita toda. Obrigado. Então vocês vão decorar, vão ver um monte de sigla agora, daqui a 10 minutos vai se jogar tudo no lixo. Isso aí, bem-vindos à rede sem fio, onde as siglas mudam e nada importa. Então eu teria 8 categorias de tráfego, por que 8? São 4 para cada. DCF. 3 bits e 3 bits e 4 coisas que eu quero avaliar. Perda, vazão e throughput. Não, perda, throughput e atraso. Né? Então, na verdade, são 3 coisas, 8 possibilidades. Sim. O que é melhor esforço? Eu ter 0 em todos. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu chamo de esse diffs diferenciado por tamanho, eu vou chamar de KIFs, né? Que é Quality Ifs, e o CW mínimo é tamanho pelo controle. Vou chamar de TC de categorias de tráfego. Né? Então, se o diffs de uma categoria mais a janela de contenção é menor do que o diffs de uma categoria acima, eu tenho a separação total das minhas janelas virtuais. E aí eu vou chamar de... E aqui a coisa mais importante, isso é caveira pra caramba, que isso vai mudar completamente. Pensa o seguinte, como é que era o DCF tradicional? Para cada quadro eu pedia, né, disputava acesso ao meio, transmitia o quadro, esperava o WAC. A gente descobriu que isso era lento bastante, porque se eu perco um pacote, eu tenho que reenviar esse pacote. Aí a gente chega numa segunda, vou fragmentar. E o que fragmentar? Fragmentar é uma boa ideia. Eu reservo o meio e mando fragmentos. Entre esses fragmentos eu mando CIFs. Sussa. Pô, já um grande avanço, né, no desempenho é que gera a janela de oportunidade. Eu não sei direito quanto é o tempo que eu vou esperar. Cada um desses quadros, porque eu não sei o que eu vou transmitir, cada um desses quadros diferentes tem intervalos diferentes de enviar. Então por que ao invés de eu ficar mandando quadro a quadro, eu não reservo o que eu chamo de uma janela de oportunidade, uma janela de tempo, e o que eu puder mandar nesse meio tempo, eu vou mandando que nem um sociopata. É isso que eu faço. Eu envio múltiplos quadros em rajada sem disputar acesso ao meio. Eu aloco o nave durante um tempão e vou mandando. E aí eu vou aumentar a vazão que eu obtenho pela minha fonte, porque eu diminuo aquele atraso que eu tenho de obtenção de acesso ao meio. Mas aí você tem que esperar para liberar. E quem controla o tamanho da janela de oportunidade? Sim, é o coordenador. Mas quem é que controla? Qual é o quadro que guarda essa informação? É o beacon. Olha só que bacana. O que o beacon faz, então? Controla o tamanho da janela de oportunidade, faz troca de parâmetros entre PCF, sincroniza, troca a chave de autenticação, ele manda no CIFS de Information Capabilities do 802.11s, ou seja, o beacon é pau para toda obra. É isso aí. Então, a única questão é que o limite é único
para todas as categorias de tráfego que você utilizar. Isso aqui é caveira, tá? Então aqui eu posso, inclusive, fragmentar dentro da minha janela de oportunidade. Ou seja, olha a quantidade de tempo que eu tenho melhor em relação à ideia original do DCF. Olha a evolução, DCF, DCF com fragmentação, DCF com fragmentação e janela de oportunidade. E dando acesso ao tráfego prioritário. Olha que coisa poderosa. Olha a melhoria. E aí entra o seguinte, vocês como cientistas vão sofrer não um assédio, né? Mas vão sofrer um assédio mesmo, né? Da galera dizendo, e aí, galera? Por que a tua pesquisa não é disruptiva? A tua pesquisa é de inovação limitada, ela é só incremental. Mas olha só como você incrementar uma coisa boa. Muito da pesquisa é incremental. Isso não é um crime. Isso não é um problema. Você não precisa ser disruptivo o tempo todo para você contribuir. Olha que contribuição legal. Não precisa reinventar a roda toda vez. Não, exatamente. Agora não vou mais transmitir, não. Agora via pombo correio. Aí realmente vai ficar muito difícil. E eu vou usar uma mesma máquina de estados, DCF, só que cada uma para cada canal separado. Eu vou chamar essas instâncias de DCFs virtuais. Aí eu posso ter o conceito de colisão virtual, né, entre filas de um mesmo nó, que por um acaso, como essas coisas funcionam em intervalos de tempo, eu posso colidir, então tem que ter um escalonador entre filas, resolvendo conflitos e concedendo janelas de oportunidade para classes de maior prioridade. E a menos prioritária vai executar em backoff. Aí entra, né, as MACs virtuais reais, que é o padrão 802.11e. Aí entra o seguinte, lembra tudo que a gente falou? Troca todas as siglas. Troca a peida toda. Então, qual é o objetivo? O ele tem que coexistir com o 802.11. Como é que eu faço isso? Eu mantenho o diffs tradicional. Ou seja, o cara que é o diffs tradicional, ele é uma categoria de tráfego diferenciada. Ele está lá como diffs. Né? E eu faço tudo em função do meu diffs. Se uma categoria de tráfego é muito abaixo, ele vai esperar o diffs, mas todo mundo vai esperar diffs. Ele é inspirado nessas propostas de qualidade VDCF. Então, só que em vez de VDCF, eu vou chamar de EDCF. Porque em vez de Virtual DCF, eu vou chamar de Enhanced DCF. Em vez de chamar de Quality IFs, eu vou chamar de IFs, que vem de Arbitration IFs. Em vez de chamar de TC, Traffic Controller, eu vou chamar de AC, Access Category. Ainda confundo com o Access Control. Mas o Access Control não é muito diferente disso, não. Aí eu vou ter o que eu chamo de QBSS, BSS com qualidade. Vou ter o QSTA, o Quality Station, o Access Category, o User Priority, o Traffic Specification. Onde você acha que é mandado o Traffic Specification? Qual o pacotinho? Sempre que eu fizer essa pergunta, a resposta é mesmo. Olha só que louco. Eu tenho o QAP, que é o Quality Access Point, e eu vou ter aí o nosso PC, né, que é vira HC, que é o Hybrid Coordinator. Porque ele é hybrid, porque ele pode ser o coordinator tradicional, mas ele também tem características de qualidade. Cláudio, mas que babaquice é? Vamos devagar agora, que é muita coisa para ir lembrando de uma vez só. Por isso vocês vão assistir em casa, ler de novo. Né? Tipo, pô, olha só como Deus é bom. E aí eu vou ter, em vez de PCF, eu vou ter o HCF, que é o Hybrid Coordination Function. Que é exatamente igual ao PCF, só que agora eu vou poliar em função da qualidade. Eu vou criar subtipos de quadro, né, para troca de quadro no QoS, esse subtipo baseado nas minhas categorias de tráfego, e eu tenho que funcionar. E olha só que coisa ridícula. Né? Isso é uma das coisas, ridícula não, é muito importante e é fundamental na adoção da tecnologia. Né? O que faz com que por que o Windows foi o sistema operacional desktop mais usado? Ainda é o sistema operacional desktop mais usado. Hoje o sistema operacional mais usado é o Android. Por que o Windows foi o sistema operacional desktop mais usado?
Em meados de 94, a IBM lançou o OS, o IBM OS, que era um sistema operacional bizarramente maravilhoso. Lindo. Aí eles lançaram o OS2, que é um sistema operacional que estava tipo 10 anos à frente do tempo dele. O OS2 era tão inovador e tão avançado que ele disse o seguinte coisa: nessa época o IBM OS era o sistema operacional corporativo mais usado do planeta. Só que ele disse o seguinte: olha, se você fizer um update para o OS2, lembra que nessa época o software era vendido em caixa, ele não é compatível com nada que você fez no OS anterior. Todo mundo compra tudo de novo. Exatamente. E aí o que o Windows tinha saído do Windows 3.11, que foi o primeiro sistema operacional que dava uma interface gráfica para o Windows, né? Bem tosca, né? Mas e como é que o que o Windows era? O Windows era um programa de interface gráfica para o DOS. O DOS tinha sido comprado pela Microsoft de uma outra empresa, customizado, mas era o sistema operacional modo texto. Não sei, hoje tem o FreeDOS para quem quiser brincar com o DOS, tá? Mas o FreeDOS era o seu usado aí. O Windows era, na verdade, um programa de interface gráfica. E o Windows 95, o Windows estava prometendo fazer um sistema operacional de interface gráfica. O OS2 já era gráfico e era lindo. Se vocês buscam aí na IBM OS2, vocês vão ver que ainda tem grupos de entusiastas que ainda rodam o OS2 em máquinas atuais. Tão bizarro que esse negócio era. Enfim, quando a IBM disse assim, olha, não é compatível, vocês vão ter que ter módulo, a gente vai liberar uns programas de conversão e tudo, e aí? Cara, eu acabei de encontrar uma coisa de Danone, Danone não morreu. Nova versão do S2 acabou de chegar. Em 2017, eu acho. A galera ainda usa, né? Deixa eu ver se ele vai. Vê se tem uma cena de imagem. Cara, então o que acontece? Aí a Microsoft diz a seguinte coisa: quando a Microsoft ouve isso, mas nós estamos lançando o Windows 95, que é compatível com tudo que vocês fizeram até o momento. O negócio foi tão feito às pressas, que no stand da Microsoft surgiu a piada da tela azul da morte. Porque toda hora o sistema crashava e você tinha que reiniciar o computador. Porque ele foi feito às pressas demais. Aí surge o Windows 98, que na verdade é o que deveria ter sido lançado quando lançou o Windows 95, só que mais polido, mais estável, mais robusto. Esse é o IBM OS. Olha só como ele é parecido já com o Windows 95. Não, com o Windows NT. Ele estava 10 anos à frente do tempo dele. As pessoas, ele é muito leve, é muito estável, é muito rápido. E a gente usava, e as pessoas gostaram de usar esse negócio. Agora, a galera foi que não era compatível. Então, o que a gente tenta fazer aqui é manter essa retrocompatibilidade para que as pessoas não digam. Porque no dia que eu disser para vocês, olha, o Wi-Fi não é mais compatível, vocês vão mudar para outra tecnologia que seja. Porque vocês têm uma série de dispositivos, uma série de recursos que vocês adquiriram e não querem manter. Por isso que pega esses ainda na maioria. Você diz para mim, você é disruptivo? Tem limites para disrupção. Ou é um modelo que está fadado ao fracasso, você tem que trocar. E mesmo assim essa adoção ela não é direta. Você não está, hoje eu estou aqui. Pega o caso Orkut e Facebook. Essa discussão é muito importante. Né? O caso Orkut e Facebook. Eu estou no Orkut um dia. Você não sai assim, eu apaguei meu Orkut, vou fazer um Facebook e dane-se. Né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um perfil e vou migrando aos poucos. Eu vou usar um pouquinho o Orkut, um pouquinho o Facebook, cada vez mais até que eu abandone. A mesma coisa aconteceu. A galera migrou tudo para o Windows 95. Era muito ruim de usar? Era. Mas virou o padrão, porque ele era retrocompatível. E é isso que a gente tenta manter aqui. Agora, o problema, como é que eu digo? Né? Imagina o seguinte, imagina que todos vocês são bilíngues. E eu não.
quando vocês falarem comigo, por exemplo, a gente está falando, sei lá, em português, que é uma língua extremamente verbosa, e vocês falam todos inglês e eu não. E vocês estão no toque de caixa. Por exemplo, um truque que a gente faz para escrever. O inglês é uma língua muito mais sintética. Então o que a gente faz, a gente escreve em inglês porque economiza espaço. O português é extremamente verboso. Agora imagina que você não saiba inglês. Entende como você já saiu no prejuízo em relação aos coleguinhas que sabem inglês? Porque mesmo que assim, mesmo que, sabe, que não fizesse diferença, tivesse todo o conteúdo que existe em inglês, existisse em português, você para escrever gasta 30% mais de espaço. E um paper com 30% mais de coisa que você pode botar, é um paper que vai ficar muito mais denso e você vai ter muito mais chance de passar seu artigo. Olha como é que parece um detalhe bobo, mas a língua faz muita diferença. Mesma coisa aqui. O cara que tem acesso ao QoS vai ter provavelmente um throughput mais alto. Então, o HSF vai ser centralizado no AP ou no QAP, né? As janelas de oportunidade vão ser transmitidas. Eita. Tá pegando água ou café? Só para perder os sugos. Então, a janela de oportunidade ela vai ser distribuída ou no período livre de contenção, né? Ou seja, eu vou polear a minha janela de oportunidade, ou no período livre de contenção, no beacon ou no probe, né? Satisfazendo o requisito de entrega, taxa de serviço ou jitter pré-definidos. Então, meu AP vai criar período de acesso controlado com duração limitada. Lembrando, o que é a janela de oportunidade? Ao invés de eu liberar o tempo para um quadro, eu vou liberar o tempo para múltiplos quadros. Qual que vocês imaginam que é a próxima melhoria que eu posso fazer? Vou voltar no tempo 20 anos. E aí você é o cara que está estudando QoS para rede sem fio. Aí o cara mete essa de janela de oportunidade. Então você saiu daquele padrão, onde eu mando um pacote por vez, e um pacote grande ele tem uma alta taxa de erro, para o modelo de fragmentação, onde eu, na verdade, eu estou pegando o espaço de tempo, reservando o meio por um espaço de tempo e fragmentando dentro desse espaço de tempo. Que já é melhor, é mais eficiente, eu perco menos. E agora eu estou dizendo assim, então eu vou pegar isso aqui e liberar para um espaço de tempo maior, e dentro dele eu tenho diferentes categorias de tráfego. Então eu vou liberar mais coisa para categorias de tráfego diferentes. E eu posso fragmentar dentro do espaço de tempo. Qual que é o próximo passo? Categorizar os espaços de tempo que você vai dar, priorizar para quem você vai Já estou dar. fazendo isso ou pelo poleamento ou pela disputa de acesso. Qual é a única... Se eu tenho uma pista e essa pista já é tratada eficientemente, como é que eu faço para melhorar a minha vazão? Ou a ideia é parecida. Como é que eu aumento outra pista aqui? Como é que eu aumento banda? E aí, tudo bom? Aumenta a faixa de frequência. Aumenta a faixa de frequência. Você mantendo só uma frequência por vez, como é que eu aumento a pista? Imagina que a faixa de frequência... A ideia é essa, está no caminho certo. É que você ainda não teve o pulo do gato. Imagina que cada faixa de frequência é uma pista. Cada antena é o início e fim de uma pista. Se eu estou dizendo como é que eu faço para aumentar o número de carros que passam? Mais carros ao mesmo tempo. Como é que eu faço mais carros ao mesmo tempo? Não tem como fazer isso, fisicamente impossível. Como é que eu aumento a banda? A física não deixa. Vamos lá, pessoal, vamos voltar para a física do segundo grau.
Eu tenho uma onda. Essa onda tem um limite que é a velocidade da luz. No vácuo. Né? Onda eletromagnética é 2/3 da velocidade da luz. É por isso que funciona cabo. Por isso que a fibra é ótica. Porque quando a gente viu que a energia elétrica não ia na velocidade da luz, a gente botou o quê? Luz. Né? E assim, aí a luz trouxe pra gente um problema. Tem um limite. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Puta que pariu. Estão todo mundo fazendo testado. Vocês estão com vergonha. Vamos lá, usa a internet. Tá gravando, não me faz passar essa vergonha, não. Velocidade da luz no vácuo. 3 ponto alguma coisa. 3 nada. 3 ponto nada. 300 mil quilômetros por segundo. Né? O que é um ano-luz? A distância que a luz percorre durante Um ano. 300 mil quilômetros vezes 60, vezes 60 de novo, vezes 24, vezes 365. Isso é um ano-luz. Justo. Ou seja, é o que faz com que, né, você viajar até o fim do sistema solar seja algo que dure 30 anos. Mentira, para a luz não, mas na velocidade. Quanto é a velocidade de um ônibus espacial? 11 km por segundo. Qual é a velocidade do planeta Terra? Deixa eu pegar o computador aqui que eu vou pesquisar. A física mandou lembranças para vocês. Vamos lá. Então, na verdade, qual é a única forma? Se as ondas elas colidem, se eu mando um sinal pela mesma faixa de frequência ao mesmo tempo, por isso que o controle de acesso ao meio é tão restrito. Porque se eu mando duas coisas na mesma faixa de frequência ao mesmo tempo, isso vai colidir. É limitado pelo físico. A antena já está no topo do que ela pode fazer, porque senão eu estaria usando. Então, qual a única forma? Imagina o seguinte: eu estou enchendo um balde d'água com um cano, abri a torneira inteira. Como é que eu posso encher o balde d'água 2 vezes mais rápido? Coloca outra mangueira. Botei outra mangueira, beleza. Como é que eu coloco uma outra mangueira análoga num sistema de distribuição sem fio? Coloca outra antena, na mesma faixa de frequência? Não, exatamente, paralelo isso. A única forma de eu fazer isso é paralelizar. Olha que louco que o 802.11n ele faz. O que ele faz é paralelizar. Só que o 802.11n faz isso de forma muito mais inteligente. Ele diz o seguinte: olha, por que eu tenho uma fila virtual que eu escalono os processos dentro do 802.11n? Por que ao invés de eu fazer uma fila virtual, eu não faço uma fila de filas? Onde eu tenho a fila virtual e vou jogando para a antena que está liberada. E foda-se. Justo. E aí eu faço com que isso seja muito rápido, porque eu estou paralisando agora no tempo e no espaço. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver. E ele tem alguns mecanismos muito mais interessantes, que é o seguinte, né? Qual é uma limitação desse modelo de janela de oportunidade? Para cada quadro, eu tenho um ACK. Então eu ainda tenho que esperar o tempo do ACK para eu não ver se eu não retransmito. O que a gente vai ver no 802.11n? Ele vai criar o conceito de block ACK. Ao invés de eu ter um ACK, eu tenho um ACK para uma porrada de pacote ao mesmo tempo. Mando um ACK só. Espera um tempo e... se o pacote dele... Eu mando um vetor de zeros e uns e digo: o pacote que chegou é 1, o pacote que não chegou é 0. Aí ele só envia um pacote. Eu faço retransmissão seletiva. Aquela mesma coisa que eu estava criticando no modelo do 802.11. Eu faço retransmissão seletiva em camada 2. Uma retransmissão seletiva muito mais inteligente do que é, por exemplo, o TCP. É por isso que essa bosta vai até 450 MB por segundo. E vocês vão ver que no 802.11ac ele é extremamente mais eficiente ainda para carregar cubo. Ele vai chegar até incríveis 10.5 GB por segundo. No AX, na verdade, no AC ele vai só até 10. Que a galera aproveita até o espalhamento de frequência quando você pega o multipath que aproveita ele, esse multipath para. Exatamente. Assim, não tá de brincadeira. Só tem uma coisa que ali nego não tá vendo. A gente tem um limite físico. A gente não tem como ultrapassar 300 km por segundo. E é por isso que a gente queria tanto fazer redes de micro-ondas. Redes de infravermelho. Porque chega muito próximo da velocidade da luz no vácuo. A gente só não conseguiu. Por incrível que pareça, a atmosfera terrestre é extremamente negativa para telecomunicações. E por isso que a gente está tanto insistindo em comunicação interplanetária. Porque dá para botar 300 km por segundo.
Aí só tem um único problema sobre isso. A distância é muito maior também. A distância além de ser muito maior, tem um problema, né? Lembra quando a gente falou que tem interferência? O que gera interferência no meio sem fio? Ondas eletromagnéticas. Qualquer Qualquer coisa. um corpo na frente. Sabe o que tem na frente de uma rede interplanetária? Planeta. Planetas. Um planeta. Não, O planeta não se move? Não, vem cá, planeta, espacial. O espacial é assim, Na distância, na distância é irrelevante porque faz o. Eu esqueci o nome do efeito. Mas ele dá a volta e a onda É se porque tá fecha, no né? vácuo, né? Não tá Só, já volto. Só rapidamente. Eu posso almoçar assistindo a aula? Pode. Ah, que eu não posso assistir essa aula. Eu já dei aula Peguei pra rapidinho. Eu tinha esquecido de oferecer pra você. Eu tem queijo de manteiga. Você que gosta das coisas de leite. Não, carne frescada. É manteiga ou é queijo? É queijo de manteiga. Cara, Cadê? Eu quero Sugiro provar. Agora sim, pega e leva. É esse negócio aqui. É. Ué, queijo de manteiga não tem escrito. Uhum. Caraca, lá na Você casa que a gente chama trouxe? esse aqui de requeijão. É um queijo cara, feito é com manteiga. laticínio encapsulado no laticínio. É tudo que ele não pode comer. Eu pedi a mulher uma comida fit, ela me manda carne seca com arroz integral. Ó, já que você quer, com fit, feijão. já que você quer comida fit, aproveita e coloca aí. Exatamente, por isso que eu falo, tem tudo a ver com a comida nordestina. Caraca, queijo de manteiga é referente. Ah, bom, É que laticínio encapsulado de laticínio. Só tome cuidado, não exagere não. Hein? Isso aí tem cara de é ser. muita gordura, né? Ele tem um gosto de manteiga mesmo, cara. Isso é bom na Famoso hora. tampão de coronel. É o queijo romântico, né? Vai direto pro coração. Que horror. Essa foi boa. Esse queijinho é bom na hora que ele sai do tacho, você pega e bota um açúcarzinho dentro. Ó. Que isso? Nossa senhora. Ué, quem que você gosta de Ai, botou botou tudo aqui pra mim. Gente, ele passou um trabalho para estudar o capítulo, para dar uma aula para graduação. E dividir em grupo, em dupla, Mas você isso chegar. ainda tem Ele ainda vai detalhar isso, acho que ele vai falar Ah, é? isso hoje. É, eu estou ansiosa, eu mandei até e-mail para ele, ele deve ter visto. Eu organizei essa. Pensei que já tivesse, porque eu não vim segunda-feira, né? Eu pensei que já tivesse dividido. Não. Eu não sei se na casa teve muita gente. que Teve alça. Ah, Teve, tá. Entendi. Ele terminou o 802.11 Ele tá adiantando. e falou 802.11S, que é mesh. É uma otimização do modelo de comunicação Wi-Fi ad hoc, que permite roteamento entre os pontos. E aí, por exemplo, no ad hoc, não, também. O Curioso quase não falou nada do que ele está falando. Então, tem mais, né? aí ele falou que está usando o Tannenbaum e vai passar outras leituras também, vai botar lá no drive. É referência. Não só você. Todo mundo. Tem uma defasagem muito grande, tá? Do necessário. Ah, Não, mas nesse caso está todo mundo no mesmo pé. tem o verde, é do Rose, né? Mas o coração nem está sendo mostrado. Ah, não. Ele sempre cozinha. Tannenbaum. Coisa assim, ele fala de tudo, mas sobre isso É aí superficial. errado. Nesse ponto ele é Você tem superficial. alguém tem esse PDF? Eu não sabia, eu comprei outro. Não, mas o coisa também isso ele faz. Não tá nem bom. Eu acho que tem por aí, deve ter. Eu acho que tá a primeira versão do Tannenbaum por aí. Se não tá aqui, tá na sala do Cláudio. Como ele tinha comentado no outro, só comprei o daqui, porque uma foto vai vir. Será que
ideal é ter os dois ou O ideal é ter os dois. Apesar que para essa disciplina eu acho que o É, porque o coroação Close 4 também. é só para vocês? Tá, mas ele, por exemplo, uma outra que trabalha em Santa Catarina. Não, mas é para dar aula para pessoa da graduação. Tá? Ah, mas vai ser em cima do Telefone é bom, capítulo queria dizer. do coroação. Sim, tá. Ah, então é suave. Eu pensava que a gente ia ter que falar disso tudo que ele já tá dando. Não, Eu fiquei. Mas dá aula no primeiro capítulo, então o capítulo introdutório, então você vai falar de tudo. É, mas é um capítulo introdutório. Não, mas a gente, pô, eu faço todos os outros capítulos. É, o que eu não fiz, né? A outra A matéria. gente vai ter que ter uma aula para graduação. Ah, não, suave. Pô, já tenho vários Mas sistemas. é só o primeiro capítulo todo. Comprei, eu fiz. Ah, suave. É bom, sabe? Não, eu realmente estava muito assustada. Quando ele falou que ele tinha que dar uma graduação, eu pensava que era sobre tudo isso que ele tinha Não, mas falado. graduação para Que era para a graduação poder acompanhar a gente nas aulas. Eu fiquei, Eu acho que a gente Deixa eu tem que deixar se de fazer. dividir no capítulo 1, o capítulo é muita coisa. Apesar de ser introdução, é muita coisa. Mas aí, assim, o fusão, cada um fica com tema, ou cada um vai ter que perguntar tudo. Não, eu acho que é Eu acho que cada um vai ficar com o tema. Maneiro. Não sei o que é. Resposta. A gente vai poder dar aula no show agora ou não vai ter que ser mais? Eu acho que o estilo Cláudio para a gente não serve para uma graduação. Até porque a gente estudava antes, graduação, você sabe. Acabamos de sair da graduação. Mas professores da graduação da falam assim, cara. Aham. Não tinha ninguém falou que não tinha. Ninguém não tinha. Não, é aula do só você já fez. Tá gravando. Eu lancei de ser mais importante. Sim, não, tá. Acho que não tá formalidade, ele não se preocupa não. O que eu estava falando no modelo é que, tipo assim, a gente ele considera que a gente já estudou o conteúdo aqui da aula, então pode correr mais. É, cara, qual que é o conteúdo deles que estudar? É isso que eu tô com dificuldade, isso é bom. É porque também eu vou pegar muito legal. Ainda não tô pegando. Não, mas eu acho que vai ter 2 semanas sem aula, ainda tá correto. Ah, vai ter 2 semanas. Semana que vem é Ai, que bom. Aí eu pensei que eu nem ia ter férias. Eu já tava, nossa, chorando. se você ver no final você não tem. Não, eu não vou ter férias, porque eu tô organizando um evento nacional, tá ligado? Não, estamos aqui com a gente. É, vai acontecer agora, em 28. Os 10 dias finais. Ah, foi no mesmo que a gente de organizar lá assim, Sai dessa você dessa vez é porque ninguém tava fazendo lá, só eu tô meio uma amiga minha que tá trabalhando. Aí você tem que acabar de aniversário no detalhe, né? Estamos falando que você tem que fazer agora. Graduação. Até o bem que vai tomar. Tá, então, assim, recapitulando. Então eu criei todo esse conceito. Fecha a porta, por favor. Eu criei todo esse conceito de anda logo, em vez de reclamar. Então, assim, eu criei todo esse conceito de que eu tenho um meio que vai ser reservado e escalonado em função de parâmetros de oferta. E é isso aí de uma teoria de filos. Não é o foco do curso, eu não vou falar sobre teoria de filos, pelo menos não nesse curso, talvez eu fale um pouco sobre teoria de filos no curso de QoS, onde a gente vai ter que aprofundar um pouco mais e ter um pouco mais de... É interessante pensar que também parece muito com a parte de multithread, né? Mas multithread é a mesma bosta. É que assim... Se assemelha bastante. Não se assemelha, é literalmente a mesma bosta. É que multithread muitas vezes é feito em nível de hardware, isso aqui é feito em nível de software.
mas é essencialmente a mesma porcaria. E aí eu vou chamar de esse HCF, Contention Based Channel Access, GLSF, que sendo distribuído, que é um mecanismo similar, eu vou ter suporte QoS e oportunidade de transmissão de acordo com as tomadas pela minha qualidade, minhas keystations, né? A categoria de acesso variando o IFES e o CW mínimo, né? E vou competir por janelas de oportunidade. Ou seja, agora eu não vou competir, né, pela transmissão de um quadro, mas eu vou competir pela oportunidade de, durante um tempo pré-definido, poder transmitir. Então, eu vou, o HC, ou seja, o Point Coordinator, o meu Hybrid Coordinator, o meu AP, que vai determinar quais são os parâmetros de diferenciação. E eu vou transmitir eles via quem? Via beacon. Agora, não só eu começo, como eu também sou o cara que vai transmitir quais são os parâmetros de diferenciação via beacon. Você vê como eu pergunto o que é um beacon, vocês estão fedidos? Isso não é caveira não, né? Essa pergunta. Só Foi prova final. Ele já Eu dei uma falou prova que era final. cabelo. Eu dei numa prova final. Não, porque a gente já falou que a cadeira algumas vezes. Eu dei numa prova final. Tava de mau humor, falei o que é um beacon. Aí eu anotei todas as coisinhas que um beacon faz. E aí fui retirando coisas que não estavam. Legal. Bom saber, né, pelo menos. Não faz prova final, pô. É fácil, cara. Eu sei reprovar comigo, cara. O cara tem que se esforçar demais. Agora, na graduação, então, Então, subestimas. assim, na graduação, então, cara, eu não dou matéria, eu dou fase e bônus. Se o maluco chegou ao ponto de... Você já fez matéria comigo na graduação. É mamata. Porra, é mamata demais. Assim, se o maluco chega ao cúmulo de reprovar comigo, de chegar na prova final, depois que eu dou slide, eu dou vídeo, eu gravo áudio, tem material escrito, eu vou compartilhar a pasta hoje no Drive com você inteira, foda-se essa merda, e o cara conseguiu reprovar, ele tem mais do que se fuder mesmo. Ele não quer nem saber. A prova de quê? Não, tem prova lá antiga, vocês podem... Eu não quero nem saber, não. Prova antiga nunca faz diferença. Então, assim, como é que é? Isso aqui é fila tradicional. É um first in, first out, né? Chegou um quadro, eu coloco na minha fila, eu coloco lá no meu buffer de transmissão, a minha placa de rede sem fio vai enviar de acordo com a disponibilidade do meu Mac. Agora não. Eu entro numa fila, um conjunto de filas dividido por categoria de acesso. Elas têm que vencer a disputa de acesso interna primeiro para depois concorrer ao acesso ao meio com os outros quadros. Aí eu vou chamar, né, esse conjunto de QoS parâmetro 7, que eu vou ter o IFES e o CW mínimo, incluindo o valor de janela de oportunidade que eu tenho para cada categoria. É estabelecido pelo QAP, ou seja, dentro de uma QBSS, ou seja, numa QBSA, eu vou ter que ter o mesmo mesmo QoS parâmetro 7 para todo mundo. E chega disso aqui, vamos para o próximo padrão. Acabou? Não. Acabou o primeiro padrão da aula de hoje. Com tanta disputa ali nas coisas, mas não pode se estar mesmo com alguns. Pode. Não? E aí, como é que resolve? Da mesma forma que a gente resolve com teoria de filas. Não resolve. Olha lá. Dropa. Porque eu vou dar starvation no cara que é menos prioritário. Eu posso dar starvation dentro do time to lead do cara, só isso. Mas se eu configuro direitinho, em geral não vai ter. É o mesmo processo de fila, entendeu? Isso não é uma reserva de recursos, não é nenhuma pequena, nenhuma priority query. É um weighted fair query. A gente vai falar sobre tipos de fila quando a gente for falar de QoS, provavelmente dentro da tópicos especiais do terceiro trimestre. Se eu continuar dando aula aqui dentro do laboratório, então, não aula todo período. Isso aí, porra. Eu já tô na febre do boi mesmo. Né? Sentadinho. Então vamos para a próxima. Então eu vou falar agora. Qual que eu falo? Vamos falar de segurança. Se inscreve, compartilha, dá like, aperta no sininho. Não.
Tem que ter uma conta entrar no YouTube se logar. Não precisa conta no YouTube, só precisa de uma conta no Google e um e-mail. Se você tem conta do Google, você tem conta de praticamente tudo. É só dar like. Se você tem e-mail do Labnet, Se inscreve, compartilha. dá like, passa no sininho. Já tem incríveis 127 inscritos no canal. Quando chegar a 200, a gente ainda faz uma comemoração. Não, eu fiz o vídeo dos 100 inscritos. Já? Ah, já fez? Então, tem que fazer 200. Vou fazer o dos 200. O vídeo dos 100 inscritos é o máximo. 150 já fala. Não, 150 não. 150 é deboche. Então, só. Vai pintar o cabelo. Cara, eu quase não tem cabelo, você ainda quer que eu pinte? Né? A gente já Pode deixa... chamar. Você tem bastante. Felipe Neto? Não, é porque o problema é que o homem fica aqui ruim, né? Você pintar a barba. Tentar. Aí, tentar nada. Eu tô pintando de branco. Então, isso aqui foi do Henrique Ribeiro, um trabalho do João Frigarinho Filho, né? A gente tá falando sobre os padrões base, depois eu vou falar sobre WPA, não na aula de hoje, mas eu vou falar sobre WPA3 e sobre os novos padrões, né? Quando eu falar sobre novos padrões de tecnologia de sem fio, falar de, vamos dizer, CAC ou WPA3. WPA3 é bem mais inteligente. Então, vou falar um pouquinho hoje de WEP, WPA e WPA2, tá? Não vou ficar repetindo. E isso aqui fecha o ciclo que eu comecei na aula passada, falando o seguinte, o WPA2, o WPA2 é o que a gente usa no 802.11s para fazer a autenticação. Ou seja, por que a gente usa segurança? Porque proteger os dados é uma coisa inteligente, né? Então, quais são os requisitos? Isso é caveira, né? Os requisitos de segurança de rede. Não, caveira não. Isso é importante, mas deixa o Rush cobrar, né? Auditoria, autenticação, confidencialidade, controle de acesso, disponibilidade, integridade e retratabilidade. Tá? Então, eu tenho alguns algoritmos, né, para a rede 802.11, os pré-RSNA, que a gente vai ver, que é o WEP, o Open System Authentication. O WEP foi o primeiro padrão 802.11, e os TRSNA, que é o TKIP, o CCMP e o 802.11W. O TKIP mais CCMP é o que a gente vai conhecer como WPA2. Então, o WEP vem de Wired Equivalent Privacy, mentira, tá? Ele é publicado em 99, junto com o padrão 802.11, ou seja, em 99 a gente já pensava em segurança como um problema. O resultado da FASAI foi um fracasso miserável. Ele oferece criptografia e compressão, opera na camada de enlace, que é extremamente inovador na época, utiliza uma chave compartilhada de 40 ou 104 bits, tem controle de integridade chamado de ICV, e utiliza o algoritmo de criptografia RC4. E o RC4 é o maior ponto fraco. O RC4 já é um algoritmo que já era velho quando foi utilizado aqui. Mas aí, claro, aí vocês vão ter que se fazer a pergunta. Cláudio, as pessoas que propuseram esse padrão com o RC4 são todas mongoloides? Porque se ele já era velho, por que eu tomei essa escolha de usar o RC4? As pessoas são idiotas? As pessoas da academia são tudo estúpido? Apesar da tentação de eu dizer que sim, a resposta é não. Na verdade, o RC4 tem duas vantagens. 1, ele é livre de licença. 2, ele é computacionalmente barato. 3, ele é fácil de implementar em hardware. E 4, a gente não imaginava que as pessoas fossem usar rede sem fio para coisa séria. Era só para quebrar um galho. Hoje, a conexão principal das pessoas é sem fio. Quiçá mobile. Com 3G e 4G. E requeria poucos recursos computacionais. Aí ele usa o Open System Authentication, que é um sistema de autenticação. Ou seja, eu estou aqui dividindo a minha rede sem fio entre sistema de autenticação e sistema de criptografia da minha mensagem. O app é minha criptografia, o Open System Authentication é o que vem antes. Agora, é uma bosta. Não oferece nada, só diz assim, olha, troca uma senha aí, vamos ver se rola. Vamos autenticar aí na rede, vai ser legal, vai ser bacana. Isso tudo que passa em texto plano. É muito legal. Ou seja, aí, a autenticação com o app, eu passo a questão de texto desafio. Eu mando um texto, o cara tem que responder uma resposta de um hash criptográfico. Bem trivial, né? Não vou ficar falando sobre isso, que o Rush vai encher o saco de vocês com isso aqui, tá? E aí, o formato do app é esse formato ridículo aqui. Eu uso um IV, um dado e um ICV, e olha só que coisa estúpida. Só os dados e os ICVs é que são criptografados. Os IVs vão em texto plano. Até aí não é um problema muito grande. Se eu não usasse o IV para gerar criptografia.
O IV é fixo, é um relativamente fixo, preditível, né, predizível, e é utilizado para gerar criptografia. Então vamos dar uma olhada aqui no modelo. Falei da RC4. Eu uso o IV para gerar a chave criptográfica onde o meu texto vai estar cifrado. E aí o que eu faço? Ou seja, eu pego o meu IV e a minha chave web, ele vai ser a semente, que através do RC4, que eu vou jogar, fazer um ou exclusivo com o meu texto plano, o meu dado, mais o CRC do meu dado, para gerar o meu espaço criptográfico. Ou seja, dessa criptografia, o CRC de 32 bits é um algoritmo extremamente conhecido. É a soma sem vai 1 em binário. Né? Vocês viram isso? É a coisa mais mongolóide do mundo. Por que a gente faz isso? Hã? Sim, mas por que a gente usa um algoritmo tão estúpido para detectar o erro? Exato, porque é barato. Você tem que fazer isso quadro a quadro para toda a quantidade absurda de quadros, é melhor fazer uma coisa barata. Aí a minha chave é a coisa que eu desconheço. A mensagem que eu quero conhecer. Só que eu digo que eu criptografei a partir de um negócio que eu mando em texto plano. É sério. Não, ninguém usa o app mais, né? Mas o app é assim. O problema é o seguinte, se eu tenho uma falha de implementação, é tranquilo. Eu faço um patch. É mole, é sussa de resolver. Mole é uma palavra forte, mas é relativamente fácil. Mas quando o problema é a nível de protocolo, quando a regra está errada, e você já publicou a regra, tudo quanto é fabricante implementou essa regra, meu irmão fudeu. Não tem o que fazer. Já viram o Hugo, quando vocês eram pequenos? Que ia lá nas Bandeirantes ou na Record, que era um dos primeiros jogos que se jogava pelo telefone? Você tem que procurar isso é cultura. Como é que você acha que for deixar você saber quem é o Hugo? Coloca aí Hugo pra ver se a criança dele. Não tem chororô. Nós somos jovens. Pode ser que seja isso mesmo. Tem umas 10, você tem quase 10 anos de diferença pra mim. Eu tenho 33. Tem quase 10 anos. É literalmente isso. Cara, eu não sei se eu conheço por menos. Não, de menos você já deve ter visto. Exatamente, mas eu não assisti isso aí não. Isso aí daria medo. A gente tinha sempre que salvar a família de uma bruxa, alguma coisa. É legal, pô. Assim, nessa época não se pensava sobre os desenhos serem ligados. Hoje em dia, essas desenhos. Por essas e outras que esses alunos são tudo Nutella. Vamos lá. Me respeito. Nada, pô. Então, olha só como é que esse negócio é cagado. Então, gero dados ICV e codifico usando isso, né? Mando o IV gerado para codificar os dados mais ICV, transmito o quadro e eu uso o próprio IV para decodificar. Ou seja, eu mando a mensagem do negócio que eu vou usar para decodificar. Meu Deus do céu, gente. É como se eu dissesse assim, olha, a tua chave, eu não vou dizer exatamente qual é. Só vou dizer que ela é dessa família daqui. Agora você quer ver o seguinte, como é que eu posso fazer isso? Eu pego um quadro. Não, se eu pegar um quadro não é problema. Quantos quadros eu transmito? Quando você inventar a transmissão a 1 megabyte por segundo, né? Mbps, megabit, e o quadro tem 1K, quantos quadros eu mandei em um segundo? No máximo? 1000. Pronto, agora estatisticamente eu consigo saber. É isso que acontece. Hoje o app é tão ridículo que você quebra ele em 40 segundos. Porque além de você esperar o quadro passar, você consegue mandar código. Ninguém usa. Cara, as operadoras chegam o seguinte, cara, eu tenho que garantir o serviço. O que ela faz? Ela vai e te manda um roteador já 100% configurado. Com mapeador. Um quadro 100% configurado com mapeador. E aí, né, tipo... Tá resolvido o problema. Então isso aqui é caveira.
Quais são os problemas do app? Chave estática e pequena, o reuso do IV, o IV transmitido em tempo claro, isso vai admitir reenvio de replay attacks, fraqueza do algoritmo de criação de IVs, porque ele é repetido, né? E confiança plena do lado do AP. Então, as primeiras vulnerabilidades já aconteceram em 2001, ou seja, 2 anos depois do padrão ser lançado. O ataque de Shop sai em 2004 e um ataque estatístico que vai para 40 mil pacotes com 50% de chance. Né? Agora, a 1 mega eu estou falando de 40 segundos. Quem tem uma rede de 1 mega? Quanto é a internet de vocês? Acho que é 15. Tem outro maluco que tá falando que tá a 200 mega de internet. Não, e não é exatamente internet, né? Se a internet for, pode ser 1 mega, mas se teu AP suporta 150 mega. Ah, não, sim, mas aí você tem. Normalmente você está transmitindo. Não está transmitindo arquivos dentro da tua rede local. Então dá uma aliviada nesse sentido. Como é que a gente fazia aula de quebra usando o AirCrack? A gente pegava, fazia um servidor Apache e transmitia uma ISO Linux de 4 GB, de um lado para o outro. E aí a galera usava o AirCrack para quebrar. Dentro desse cenário, cara, quebra muito rápido. Vocês têm noção de quão ridículo isso é? Você pode instalar o AirCrack dentro do teu celular, aqui, botar a placa de rede sem fio do teu celular em modo promíscuo e invadir a rede web. Modo promíscuo quando você... Como é que funciona o controle de acesso ao meio? Não, quando o PCF está ordenando, o que você faz quando não é a sua vez? Você dorme. Sabe o que você deixa de fazer? Deixa de dormir, não tem acordado. Então você diz assim, é para você, porque isso é omnidirecional, então todo mundo está sempre recebendo, e você faz é dormir para ignorar. O que você faz é assim, não, eu estou acordado, para mandar para mim, e vou guardar no banco. Você entra no modo vizinho. Gostei. Modo vizinho. Tudo gravado, né? Que bom que essa é a aula do professor Otávio. Né? E em 2007 descobre o seguinte, que o primeiro byte do IV tem uma correlação com os 3 bits iniciais da chave. Cara, aí fica mais fácil ainda. Então, fica ridículo. Aí surgiram algumas... Aí qual é o problema? Aí tem a grande quebra. A academia não deu uma resposta rápida o bastante para isso. Ou seja, a resposta da academia oficial é o padrão 802.11i, que é o WPA2. Nós fracassamos. A nossa resposta foi tão devagar que surgiu o WPA. O que é o WPA? É um draft do padrão 802.11 que a gente deixou para lá. A culpa foi da academia. A gente foi... Quer dizer, a culpa da academia foi lá fora. Surgiu uma necessidade da empresa, porque o app era um lixo, né? Era muito ruim, e a gente não conseguiu dar uma resposta rápida o bastante. Cláudio, mas isso é ruim? Não, ruim sou eu, isso é péssimo. Né? Então, surgiu o App 2, que foi baseado nesses drafts iniciais, que o que ele fazia, ele expandia o IV para 128 bits. De 40 para 128, não resolve. Aumenta o tempo, mas ao mesmo tempo aumenta a área que você usa. Então, o App Plus, que era o algoritmo proprietário, que buscava evitar IVs fracos, né, IVs que se repetissem muito, também não resolveu. Né? E o Dynamic Web, que buscava a chave e mudar a chave dinamicamente. Foi melhorzinho, mas qual é o problema? Proprietário. Você não quer pagar. Você não quer pagar. E você não vai pagar. Aí surge o WPA, que foi publicado em 2003 pela Wi-Fi Alliance, ou seja, não é um padrão I3E. Ele é baseado no draft 802.11i, introduz 2 modos, pessoal e corporativo, mas continua usando a porcaria da RC4. E o RC4, por ser público, agora imagina o seguinte, você sabe como o RC4 funciona. Isso é publicado, está mais velho do que andar para frente. E aí você dá o IV, que ajuda, então você já sabe como criptografar, já sabe como decifrar. Você dá um pedaço da chave, não adianta você aumentar a chave, não adianta você ter 2 modos, não adianta nada disso. Você conhece. E o que acontece aqui? O IV aqui vocês vão ver que tem mais de uma chave, mas elas continuam sendo passadas em texto plano. Por quê? Porque a gente é mongoloide. A gente é mongoloide? Não. Isso aqui é um bacalho, a gente está tentando resolver, a gente não sabe. Aí a gente coloca um novo protocolo de segurança, que é o TKIP. E o TKIP é uma melhoria. O TKIP a gente vai manter para o WPA2. E aí a gente vai botar uma nova checagem de integridade, um MIC. Vou sequenciar os quadros, fazer hierarquia de chaves e vou fazer medida contra dados forjados.
E aí eu sujo o PSK, o Press Share Key, que é bem parecido com o que a gente já fazia no app, trocando senha, que pro modo pessoal, pra tua casa, não importa. A não ser que você seja porra do Bill Gates. Que você seja tipo o Steve Jobs. Mas pro Cláudio, Brasil. o gerente não, tem que ser um senhor gerente do Banco do Brasil. Se tu é um gerente do Banco do Brasil, tá deixando as coisas do Banco do Brasil da tua casa, tem mais é que se fuder. Justo. Né? Tu não tem vergonha na tua cara. Justo. Né? Tipo. E aí você tem que ter criptografia fim a fim. Tem que ter criptografia na aplicação, no transporte, na porra toda. Se você não tem, a culpa é sua. E do Banco do Brasil. Você tem mais é que se danar. Falo isso como professor de segurança. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Por isso que é sacanagem usar Telegram, mas enfim. Hã? As coisas da justiça. Ah, não quero nem falar nisso. Não quero nem falar nisso. Quero nem falar nisso assim, tipo assim. Eu não estou aqui para julgar se o Moro é corrupto, se não é, se ele é idiota. Mas se ele não é corrupto, ele pelo menos é digitalmente ignorante. Né? Digitalmente ignorante. O que para um cara do alto estado ser digitalmente ignorante é um crime inafiançável. Cara, eu tava vendo um podcast e aí os caras falaram uma coisa que eu adorei, que é uma maravilha o governo brasileiro não saber nada de segurança de rede. É uma coisa linda. É simplesmente isso tudo fica muito fácil. Cara, olha só, gente, a BIM é uma das melhores agências do planeta hoje porque é capaz de solucionar esse tipo de problema. É só ouvir esses caras. E agora a gente tá usando o telefone criptografado. Oh, que louco! Que coisa maravilhosa! Olha só, tem uma lenda urbana, né, que eu nunca vou saber dizer se isso é verdade ou não. O Trump, né, quando ele assumiu a Casa Branca, ele tinha um Galaxy S3 antigo que ele adorava usar. Por muito tempo, os telefones dos presidentes foram BlackBerry, não porque a BlackBerry era maravilhosa, mas porque eles eram os mais seguros e o FBI dizia que tinha que ser o BlackBerry. Aí o que rolava? Aí ele não quer. Os caras falam, senhor presidente, o senhor não está entendendo. Nisso o senhor não quer nada. Isso é uma questão de segurança nacional. A gente tem total autonomia de dizer assim, o senhor vai usar. Ele estava usando. Não tem conversa. Não tem o que fazer. Isso não é verdade. A lenda é de que ele mantém ainda o celular pessoal. Que ele usava para falar para botar as coisas no Twitter. Quando teve a proibição dele usar o Twitter, foi por causa disso, por causa do celular. Frightening. E aí tem o modo Raid, que é o modo corporativo, você tem um servidor de autenticação. Isso é mais feijão com arroz. O Bush vai falar com vocês sobre isso. Eu não vou ficar entrando em detalhes, não. Ou seja, na verdade, o único problema é que muita gente estúpida coloca o servidor de autenticação na mesma rede. E aí, né, não adianta nada. Aí eu divido as minhas chaves em várias chaves. Uma é a PMK, a Pairwise Master Key, que é configurada diretamente nas estações. A Transient Key, que é uma chave composta de outras várias chaves. E a Group Transient Key, que vem da PMK e é para endereçar grupos. Na prática, a gente está interessado na PMK e na PTK. A PTK vai ser composta de uma Temporal Key, que a parte vai ser usada no RC4. O MIC Key, que é a TMK, que vai ser usado por um outro algoritmo que eu vou usar na frente, que é o algoritmo de Michael. O EAPOL Key, a KEK, né, chave que é usado para o EAP, que não faz sentido para a gente, e o Confirmation, que é usado para o EAP. EAP é a autenticação corporativa. Tá? Então, na verdade, o que eu faço? Eu passo o IV plano e estendo o IV plano e mando ele plano de novo. Então, tudo isso que eu falei não serve para nada. Porque o problema continua. Fica um pouco mais complicado, o IV aumenta um pouquinho, eu tenho um outro fator de checagem de integridade, mas como está em texto plano, olha que louco, não adiantou de nada. Ficou bem mais complicado, não ficou? Várias fases, criptográfico em cima de criptografia, fácil integridade, tem que garantir que esse negócio é útil, bababá, patati, patatá, mas o texto é plano. O IV passa em texto plano. Olha que coisa legal. Olha que coisa interessante. Você já sabe como a RC4 funciona, você sabe como o MIC funciona, então, na verdade, você tem o IV passado e a chave em RC4. E tudo isso eu faço antes, para quê? Para jogar o app no final. Então, o que o DAP-PA é? O DAP-PA original, ele, na verdade, é o seguinte, é o app que estava aqui já, exatamente como eu fazia antes, e eu tento dar uma esculhambada antes para ver se esse bacalho funciona.
Não funciona. Você aumenta de 40 minutos para 1, 2 dias. Não chega, não chega. Da piada demora mais um. Vitor, a gente quebrou da PA em quê? 5 minutos? Depende, quando eu usei. Não, me dá um número. O app foi questão de segundos. é rápido. O da PA foi uma questão de minutos. O setup é 1 minuto. Isso aí, pronto. Foi incríveis 1 minuto, 2 minutos. A gente, assim, há 5 anos atrás, quando a gente fez esse experimento pela primeira vez, demorou 5 minutos. O da PA2 demora um pouquinho mais. Então, o problema, continua usando a RC4, que é uma coisa estúpida, o MIC não impede os ataques que ele se propôs, e no modo pessoal, eu continuo vulnerável a coisas que eu vou estar sempre vulnerável, de força bruta e dicionário. Agora, lembra quando você pega e põe um aplicativozinho da tua fotinho para você ficar velhinho? Ou quando você diz o seguinte, vou fazer um mapinha de palavras? O atacante agradece. Obrigado, você está me dando elementos para poder fazer o ataque dicionário que eu quero. Teu aniversário, o aniversário dos teus amigos, da namorada, o nome dela. Perfeito! Não tem mais é que se fuder. Aniversário da mãe, aniversário do pai, do cachorro, viagem pro exterior, né? Tipo, todas essas coisas que são importantes na tua vida. Agora você, não, mais do que só você deu. Você assinou, disse, pode usar. Vai lá, campeão. Por quê? Você queria ver quando você ficar velho. Exatamente. Perfeito. Então, o Chop Chop funciona em 2008, né? Ou seja, o negócio lançado em 2007, 2008 já está quebrado. 2009, eu consigo injetar quadros no teu fluxo, interceptar, e aí surge o WPA2. O WPA2 é anexado ao padrão 2011 em 2007. Introduzido um novo protocolo de segurança ainda compatível com os anteriores, e aqui está a grande vantagem. Estou usando a AES. Advanced Encryption Standard, que é um protocolo extremamente robusto, até hoje o AES é suficiente para 90% das coisas que a gente faz. E aí, criança? Por que não está aqui assistindo aula? Você não aprendeu nada na vez que fez, vai aqui assistir aula para deixar de ser palhaço. E aí surge o CCMP, que é muito interessante. O CCMP é uma coisa nova na vida de vocês. É uma sigla feita de siglas. Né? O CMP vem de CTR com CBC MAC Protocol. CTR vem de Counter Mode e o CBC MAC vem de Cipher Blockchain Message Authentication Code. E aí vai gerar CCMP, ou seja, é um protocolo de siglas em 2 níveis. Legal, né? Daqui a pouco volta a ter siglas com números. Vai ser bacana. E aí vai construir o que a gente chama de uma Robust Security Network, né? Onde eu vou proteger não só o conteúdo, mas alguns campos do meu cabeçalho. Só no 802.11w eu vou ser capaz de proteger também os campos do meu cabeçalho. Mesmo sistema de autenticação de pre-shared key que você usa na tua casa, na feijão com arroz, porque ninguém se importa com a sua vida pessoal, o atacante não quer saber disso, você não tem tanto dinheiro assim. E aí eu estou usando o Radius bem direitinho, bem bonitinho, bababá. Mais uma vez, se você botou o teu servidor de chave na mesma rede, você é impossível. Você tem mais é que se danar mesmo. E olha só, eu já fui em tanta empresa que o cara botou o servidor de chave na mesma rede, da rede corporativa. Dá até vergonha alheia. Agora, o cara tem que pensar no que está fazendo. Não adianta. E aí surge o CCMP, que vai tirar as mesmas chaves pelo TKIP, ou seja, o que eu tenho? Né? Se eu vejo aqui esse padrão, isso aqui é muito legal. De verdade isso é. Qual é o problema O problema está aqui. O problema está aqui. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é muito ruim. Essa coisa do app era muito ruim, mas precisava. Em 99 a gente não tinha poder computacional. A placa de vídeo sem vídeo, se fosse cara, ninguém ia comprar. Ela tem que ser barata. Vai buscar o meu ThinkPad lá na sala, por favor. Fala com o Gabriel. O ThinkPad está no armário no canto. Eu vou trazer para mostrar para vocês. Em 99 esse negócio tem que ser barato, porque senão você não vai comprar. Mas agora eu não preciso ser mais barato, não. Agora eu posso machucar. Agora eu posso agredir. Então, eu tenho que estar associado a uma SS.
Eu tenho que fazer roaming para autenticação sem eu perder a minha comunicação. E eu tenho que essas chaves têm que ser dinâmicas. Então eu não vou tirar só ICV, eu vou utilizar o MIC também. Então olha só, eu tenho um header, e esse header agora não só... Ele pode até passar em texto plano, mas ele não é usado para criptografia. E 2, ele não é só passar texto plano, também é criptografado. Eu vou ter um campo de dados de autenticação adicional com cabeçalhos, que é o controle de frames, endereço, número de sequência e controle de QoS. Ou seja, isso aqui já está assumindo que eu estou funcionando em cima de 802.11e. Vou usar um nonce similar ao IV do APA, só que o nonce vem de number used once. Enquanto o IV era constante, vou usar só uma vez, por sessão. Isso me garante a proteção contra ataques de replay. Ou seja, porque um pacote que eu pegar em um determinado momento, eles vão ter nonces diferentes. Se eu simplesmente retransmitir, eu vou ter que trocar esse nome. Dados utilizados vai ser priority, o endereço e o número de pacote. Né? E olha só como é que fica diferente. Ou seja, aquele começo é exatamente igual ao que era do WPA. Mas o finalzinho, eu vou usar um esquema de criptografia que vai ter aquele algoritmo de Michael que eu falei e o AES. O CCMP não vai definir o algoritmo de criptografia. O AES é definido no padrão. Então, problema. Força bruta e dicionário. Gente, eu não tenho como resolver. Se a tua senha é uma bosta, ela é uma bosta, vai continuar sendo. Eu posso adivinhar a tua senha. Se a tua senha é imbecil. Não tem o que fazer. Agora, força bruta aqui, precisa de muita força bruta. Só que aí, em 2010, surge o que a gente chama do Roll 196. Por que Roll 196? Porque o problema do protocolo, ele é apresentado na página 196 do padrão, uma nota de rodapé. Estava lá escrito. E é uma falha de protocolo. Qual é a falha de protocolo? Na verdade, é o que eu chamo de main in the middle, que eu vou fazer injeção, né, de pacote através dos campos de cabeçalho, porque o campo de cabeçalho não é protegido. Aí, em 2009, de forma... Calma aí. Só um instante. Vocês são podres. Fecha aqui o meu notebook. Esse aqui é o meu notebook mais velho. Eu comprei quando eu morava na Inglaterra. Isso faz muitos anos. Ele é um Pentium 3. Isso aqui é uma placa de rede sem fio. Da Cisco. Isso aqui tinha que ser barato, mas as pessoas não compravam. As placas de rede sem fio eram assim que você instalava. Eu sempre achei muito prático. Ele mais ou menos funciona até hoje. Ele tá com alguns problemas, acho que eu tenho que limpar o cooler dele. Mas, a priori tá tudo bem. É um ThinkPad, né? ThinkPad dura a vida inteira. Esse negócio é um computador infinito. Mas, era assim. Então, isso aqui, se fosse caro, as pessoas não iam comprar. É por isso que a gente usava o padrão do app. Para manter isso aqui ia ser barato ali. Eu já comprei ele usado. Comprei ele, o quê? 2006. Pentium 3. É uma boa máquina. E aí, 802.11w, ele tenta aumentar protegendo o quadro de gerenciamento e cabeçalho. Então, na verdade, ele é... A única coisa que ele não vai proteger são quadros de controle, porque eles têm que ser comuns até quem não usa criptografia, e é inefetivo contra jamming. Jamming é um ataque de nível físico. Sabe o que você faz contra ataque de nível físico? Desliga o rádio. Você não tem o que fazer. Um jamming bem executado, que consome, que vai estar em todos os canais de frequência, você não tem o que fazer. Então, WPA e o app estão obsoletos. Eu vou tirar sempre WPA2. Né? Faltam produtos que implementem o 802.11w e não existe rede totalmente segura. O WPA3 vem para tentar resolver esses problemas. E eu vou falar isso na aula que eu falo sobre os padrões mais novos. Mas provavelmente eu vou falar sobre isso na volta. Então, vou passar já um trabalho para vocês,
né? Vou botar lá no Classroom, vou já compartilhar. Ou seja, quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. As aulas estão lá gravadas, eu jogo lá, não tem problema. Nada tem problema, tá lá. Vou compartilhar já todas as transparências que eu já tenho prontas no curso e todos os textos. Então, como é que isso funciona? Cláudio, por favor, como é que tem aqui? Tá vendo isso aqui? Aqui no eu tenho... Acho que eu vou compartilhar. Foda-se. Eu tenho a aula do padrão, um texto sobre o padrão. Padrão, texto sobre o padrão. Então, assim, quero saber sobre 802.11e. Tá aqui o texto. Quero saber sobre 802.11n. Tá aqui o texto. Quero saber sobre 802.15.4. Tá aqui o texto. Quero saber sobre o TURF. Tá aqui o texto. Quero saber sobre redes 802.11s. Tá aqui o texto. Tá? E o capítulo 6 do Kurose. Ou seja, tem muito texto. Tem que ler pra caramba. Tem que ler bastante, tem que estudar. Então, deixa eu te fazer a pergunta. E esse outro livro é para ler os dois? Qual outro livro? Esse aqui. É para ler só, é porque, na verdade, você não precisa ler os dois. Eu preferiria que vocês lessem o Taliban. Mas se você já tem o Kurose... Eu comprei a... assim, se você já tem o Kurose, leia o Kurose. O Taliban é mais recheado. Nessa parte de rede sem fio em particular. Mas eu acho que se você tiver que escolher... Se você... Nem isso. Porque Não, na parte no Taliban, a parte de redes celulares do Kurose é melhor do que no Taliban. Os celulares ficaram no capítulo 16. Isso. Mas o Tanebal é melhor do que o Kurose. Pro 802.11 e 802.15. Pro 802.15 você nem precisa, porque o texto que eu vou dar eu acho melhor. É só realmente pro 802.11. Então é melhor, se na verdade, eu vou até procurar se eu tenho um outro texto para complementar essa questão do 802.11. Tá? Mas eu já vou compartilhar essas coisas com vocês de uma vez, porque é legal, é bacana. Tá? E, gente, por hoje chega.